Olá, graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindo ao canal Examinando as Escrituras. Vamos para mais uma aula do nosso panorama bíblico, livro de Gênesis, capítulo 6, versos 5. Vamos lá? O texto de Gênesis, capítulo 6, é considerado um dos textos mais difíceis e triste de toda a Escritura Sagrada. Explanamos no vídeo anterior como estava a sociedade desta época e como a maldade havia se multiplicado. Entre as duas linhagens, a linhagem ímpia de Caim e a justa de Sete, que se misturaram e desagradaram o Criador, promovendo as mais diversas maldades e pecados. Vamos ao texto de Gênesis 6:5. Vamos lá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Veja o antropopatismo aqui, trabalhamos esse conceito na aula passada, atribuir semelhanças, sentimentos humanos a Deus. Verso 7, e disse o Senhor, destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Em Salmo 53, versos 2 e 3, Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há. Em Romanos 3:9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto o judeu como o gregos, todos estão debaixo do pecado. E no verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. No período pré-diluviano, nós temos aqui Noé. Apesar do Criador ter se irado com a humanidade por tamanha maldade, promiscuidade, pela degradação moral e ética que estava acontecendo, ainda assim Deus encontra um homem que o agradou. Esse homem é Noé. E Deus sempre tem um plano em sua misericórdia, que é eterna e não tem fim. E ele se manifestou na vida de Noé e de sua família. Não destruiu por completo a sua criação. E depois do período de Noé, nós vemos novamente a cidade de Sodoma e Gomorra, que estava vivendo dias tão difíceis quanto os dias de Noé. E nós vemos que, por clamor de Abraão, Deus encontra Ló como justo na cidade e livra Ló da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E nós temos também o período até Cristo, que não foi encontrado um justo, alguém que pudesse executar um plano redentor. Por isso Cristo veio. Ele veio para atender esse plano em resgate à humanidade, um plano redentor que foi suficiente para resgatar a humanidade do pecado. E somente Ele poderia vir. E nós hoje somos justificados em Cristo. Então Gênesis 6:10
e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 5:32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Nós já vimos esse gráfico. A descendência de Noé. Noé andou com Deus, Sem, Cã e Jafé. Aqui nós temos uma linha do tempo. Nós vamos estar trabalhando conforme nós formos entrando nos textos. Nós não temos toda a linha do tempo, mas interessante aqui desde Adão, nascimento de Jared, Matusalém, Lameque da linhagem justa, não é o Lameque da linhagem ímpia. Então nós temos aqui o nascimento de Sem, Cã e Jafé, período do dilúvio. Nós temos aqui que anterior ao dilúvio, bem antes, no ano de 987, morreu Enoque, quer dizer, contradizendo o que diz no livro de Enoque, que ele morreu próximo ao dilúvio. Esse nós temos em PDF, se porventura você desejar, mande um e-mail para nós estaremos disponibilizando. Eu vou salvar na minha pasta do Google Drive e vou deixar aqui na descrição o link para você estar acessando essa linha do tempo do Examinando as Escrituras. Olha, a morte de Abraão, o nascimento de Esaú e Jacó, está bem legal. E aqui nós já vimos esse gráfico da descendência de Sem até Jesus, a linhagem justa. Vamos estar trabalhando aí no decorrer dos textos. E Gênesis 6:11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Verso 13. E então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Gênesis 6:15, Almeida Revista Corrigida. Na nova versão transformadora, a arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Nova versão transformadora. Gênesis 6:16. Farás na arca uma janela, a de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Aqui nós já vimos algumas alianças. A pergunta é: você sabe sobre as alianças? Aqui nós vimos a aliança no Éden, de Adão, e a aliança de Noé. Nós vamos ver as outras alianças conforme formos trabalhando o texto. E aqui a embarcação de Noé, uma foto ilustrativa, mas eu creio que Noé fez um trabalho excelente. Mas ele não tinha tecnologia, mas ele tinha o suficiente. Vamos ver o que é essa suficiência. Em Êxodo 31:12, diz assim: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Verso 3. Eu enchi do Espírito de Deus. Olha, o que Noé tinha de surpreendente? O Espírito de Deus. E encheu ele de sabedoria para ele construir essa embarcação descrita por Deus. As medidas, o jeito, todo o procedimento. Deus descreveu e Noé assim executou essa grande obra. Então,
eu enchi do Espírito de Deus, sabedoria, de entendimento, de ciência e todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o labor. Êxodo 35, 34 diz que Deus capacitou Bezalel de tal forma que ele também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, e ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura aos presos. Meus amados, não tenho dúvidas de que Noé foi extremamente capacitado para construir esta grande embarcação. Conforme no verso 14, Deus descreve a madeira que Noé usou, as medidas da arca, tudo relatado certinho, precisamente pelo Criador. Essa medida de côvado era utilizado à medida que fazia... era a distância que ia do cotovelo à ponta do dedo do braço do homem, que valia a 6 larguras da palma da mão, que vai dar 45 centímetros. Tinha, por exemplo, como o côvado nobre egípcio, que media aproximadamente 52 centímetros e meio, mas esse estava dando em torno de 45. A madeira cipreste, né? A árvore aí de cipreste, ela é meio parecida com pinho, que já trabalhada, quem já mexeu com madeira, observa os nós da cipreste, é muito parecido com pinho. É uma madeira muito bonita. E aqui uma ilustração da embarcação de Noé. O conjunto inteiro recebeu cobertura de betume por dentro e por fora. Pediu para fazer um respirador no teto, né? Para deixar entrar luz e ar. E a arca foi feita para flutuar, sem qualquer meio de propulsão, né? Ela foi feita para flutuar. Gênesis 6:19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti. Deus envia os animais a Noé, para os conservares em vida. Verso 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Verso 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé recebeu instruções 120 anos antes do tempo do dilúvio, conforme Gênesis 6, 13 e 14. 2 Pedro 2, 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O simbolismo, a arca de Noé traz o simbolismo, né? Ela simbolizava segurança ante destruição ou a salvação em vista do julgamento, provisões da misericórdia e da graça de Deus. Jesus cita Noé em Mateus 24, 37 a 39. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e os levou. Assim será na vinda do Filho do Homem. Também o evangelista Lucas registra em seu evangelho, no capítulo 17, verso 26, e como aconteceu nos dias de Noé,
assim será também nos dias do Filho do Homem. Verso 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Eu gosto do livro de Evangelho de Lucas, que ele também traz comparação de Ló, que é de extrema importância. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Estamos no ano 2020, vivemos nossa vida normalmente, por conta das medidas restritivas pelos governos, nós não conseguimos nos reunir, nos aglomerar. Muitas coisas não estão funcionando, mas se pudermos voltar um pouquinho antes da pandemia, estamos vivendo a nossa vida normalmente, como nos dias de Noé. Com certeza se aproxima muito com os dias de Noé. E o que eu quero dizer com essa comparação entre os nossos dias e os dias de Noé? Quero dizer que não nos resta mais nada para Cristo buscar a sua igreja. Os sinais estão aí da volta de Cristo, cada dia maiores, trazendo a evidência da vinda dele. Então não falta mais nada. Cristo pode vir a qualquer momento. E como estão os nossos dias? Muito parecido com os dias de Noé. Nós devemos observar os sinais que estão aí. Sinais claros e evidentes. Gênesis 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E a carga da arca? Noé e sua família, 8 pessoas, ao todo uma parte de animais imundos, além de 7 pares de animais limpos, 7 pares de aves e alguns pares de répteis. A arca trazia uma carga simbólica, mostrando o interesse de Deus por toda espécie de vida. Ele desejava a preservação e a propagação de todas essas formas de vida. E isso fala sobre o amor de Deus como absolutamente universal. 1 de João 2,2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o evento do dilúvio, segundo os relatos bíblicos. Noé, quando tinha 600 anos de idade, tendo sido informado pelo Senhor sobre a iminente destruição, construiu a arca, entrou nela e assim preservou a vida de sua família e de muitos animais. As chuvas começaram no 17º do segundo mês, 17º dia do segundo mês, continuando por 40 dias. As águas do abismo irromperam. É presumido que isso, as águas do abismo rompendo, tenham influenciado nas mudanças do polo magnético da Terra. Bem provável, embora isso não tenha sido reconhecido pelo autor sagrado no texto, mas é uma possibilidade. As chuvas cessaram, as águas persistiram, e até onde não era capaz de ver aos seus olhos, só havia
água. Naturalmente, isso teria sido tomado como um dilúvio universal. Cremos que foi um dilúvio universal, conforme Gênesis 7, 18 a 24. Não parcial, como alguns acreditam. Eu acredito que o dilúvio foi global. A arca acabou pousando sobre o monte Ararat, no 17º dia do 7º mês, conforme Gênesis 8, de 1 a 4. Os picos da montanha tornaram-se visíveis no primeiro dia do 10º mês. Um corvo e uma pomba foram soltos, a fim de investigar a situação nas proximidades da arca. A pomba foi enviada novamente 7 dias mais tarde e retomou com um raminho de oliveira no bico, mostrando que as águas estavam diminuindo de nível. A pomba foi enviada pela terceira vez, mas dessa vez não voltou, o que mostrou que agora era seguro os homens abandonarem a arca. O solo secou, sendo aquele o ano 601 da vida de Noé. Primeiro mês e o primeiro dia do mês, a cobertura da arca foi removida. Noé deixou a arca no segundo mês, no 27º dia. Interessante que diz o texto que Deus se lembrou de Noé e soprou um vento que começou a fazer com que as águas diminuíssem. Deus não se esquece de ninguém, de nenhum dos seus filhos. Assim como Deus se lembrou de Noé, Deus se lembra dos seus filhos. Chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Semana que vem entraremos em Gênesis 9. A genealogia de Noé começa no capítulo 6 e ela abre um parênteses. E aí tem todo o contexto do dilúvio, desde a construção da embarcação até o dilúvio em si, a destruição de todos os habitantes da terra que não entraram na arca. E no capítulo 9 vem a continuidade e vem o encerramento da genealogia de Noé, voltando como era nos outros textos. É um capítulo interessantíssimo. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Você que ainda não nos segue em nossas redes sociais, estamos pelo Facebook, no @examinando Escrituras Sagradas, pelo Instagram, @Neto de Lima, e pelo YouTube, Examinando as Escrituras. Lembre-se que o nosso canal sempre eu ponho as capinhas e tem as iniciais do meu nome, JP. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, dá uma força, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Eu vejo que do primeiro vídeo os likes vão diminuindo. Às vezes você esquece, mas dá uma força, ela vai lá, clica no joinha para ajudar o nosso canal. Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Heberton pela oração que ele fez para o nosso vídeo passado. Deus abençoe o pastor Heberton, sua família. E a oração de hoje é com o nosso pastor presidente, pastor, nosso amigo, pastor Pedro Paulo, da Igreja Batista Nacional Peniel, IBN Peniel, em Cuiabá. É com o senhor agora, pastor. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Olá, a graça e a paz. Meu nome é Pedro Paulo, sou pastor da Igreja Batista Nacional Peniel, pastor do professor João Paulo. E estou passando aqui para participar dessa gravação e me sinto feliz, alegre, porque o João é um homem de Deus, uma pessoa confiável, um estudioso da Bíblia, e eu parabenizo por essa iniciativa, né? Porque hoje se ouve muitas vozes com relação à palavra de Deus, mas não são muitas confiáveis. E eu assino embaixo, confio no João, no seu estudo, na sua postura, primeiro para ensinar o cara a
a pessoa tem que ter vida, e de fato ele tem uma vida cristã comprovada. E examinando as Escrituras, eu tenho ouvido as suas palavras e fiquei muito tranquilo, até porque ele é minha ovelha. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela esposa dele, a Thelma, que também é minha ovelha, e eu tenho a certeza que você pode confiar naquilo que ele tem te ensinado, que de fato é Bíblia pura. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa iniciativa. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida do João Paulo, pela maneira como ele tem se colocado diante do Senhor e tem colocado a sua vida para o ensino da tua palavra, Senhor. Deus, nós temos ouvido muitos ensinos através da internet, através do YouTube, de qualquer mídia social que tenha aparecido, ouvimos muitas coisas, mas percebemos que falta maturidade, falta discernimento, e isso o teu filho tem buscado, Pai. Que o Senhor abençoe, ilumine a sua mente, que o Senhor dê sabedoria, graça e discernimento a ele com relação a tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração para ensinar as pessoas. E que todas as pessoas que tenham ouvido a Deus sejam extremamente abençoadas, Senhor, pela vida do teu filho, o professor João Paulo, Pai. Dê graça a ele, nos abençoe através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.